hora realmente de pedir para esse auditório é aquele momento em que vocês devem ficar de pé. Nós ficamos de pé para recepcionar este brasileiro, que realmente é uma criatura. Não, o senhor fica sentado, por favor, para receber essa homenagem que está assim, como um grito na nossa garganta, de emoção, esperando por esse momento, porque a gente ama muito esse país, mas eu acho que, como este brasileiro que aqui está, acho que nós temos muito poucos, mas muito poucos mesmo. E por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem dito, continua a sua luta, pelo que ele tem realizado, nessa noite nós realmente ficamos de pé. Eu queria até que a nossa orquestra tocasse uma canção, porque é a canção do viajante. Eu vi o senhor dizendo no programa do nosso companheiro Ferreira Neto, que está voltando dia 31 agora com o seu programa de debates, o senhor dizendo que viaja, que já viajou por esse Brasil inteiro, não é? A canção do viajante, é um trechinho só, como é? Vinha livre andar por esse país, pra ver seu dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e nos caminhos que lá deixei. José Sol, voei tão longe de casa, sigo o roteiro, azul no estação. Senador Teotônio Vilela, o senhor disse uma vez, num discurso, sobre as palavras esquecidas e que estariam fazendo muita falta nesse nosso Brasil. Pátria, democracia, mãe. O senhor se lembra de mais alguma, senador? Assim de pronto não, mas eu citei talvez umas 6. Pátria, mãe, nacionalismo e o canto do hino nacional. Desde o dia em que eu vi na capa de um caderno escolar em Brasília o hino, em vez do hino nacional e o mapa do Brasil, eu vi uma garrafa de Coca-Cola e escrito "Beba Coca-Cola", eu tomei uma atitude de ira. Então, a volta ao nacionalismo, é o projeto prioritário brasileiro, para se opor exatamente ao projeto desnacionalizante que nos levou à situação terrível em que nos encontramos em relação à dívida externa brasileira. Senador, o senhor falou na dívida externa brasileira e a gente fica... Esse programa é um programa, assim, muito dedicado à família. O senhor veja esse auditório, essas senhorinhas, os maridos, as jovens com seus noivos e os maridos, os filhos. E a gente está vendo que é uma gente muito sacrificada, um dinheirinho cada vez mais curto. Eles saem do trabalho, a dona de casa tem que ir esticando aquela mesada, às vezes quando tem, né? A mesada para as compras, para os pagamentos, e tem que se sujeitar a filas tão longas, para a condução cada vez mais cara.
E o senhor falou nessa dívida que está em cima da cabeça dessa gente, com salários cada vez mais curtos, esses salários que estão aí querendo tirar ainda mais. O que se pode fazer para esse bravo povo brasileiro que lê, que ouve as coisas e que não tem para quem apelar, não sabe como falar? Eu creio que é possível. Em primeiro lugar, eu devo dizer, para não parecer um derrotista, eu devo dizer que o Brasil é um país viável. O país possui potencialidades econômicas e humanas para durar pelo menos mais 500 anos pela frente. Agora, como está, não. Como está, não. Não está em primeiro lugar porque não se ama aquilo que se deve amar. E não se pratica aquilo que se deve praticar. Pratica-se o que cada um quer, o que cada ministro quer, o que cada delegado de polícia quer, e mais nada. Então é um país sem normas. É um país que caiu realmente numa vacância constitucional brutal e que é preciso hoje um esforço muito grande para retirá-lo da situação em que se encontra. Dessa desordem, em primeiro lugar, político-institucional dentro do país, ou dessa desordem, criamos a desordem internacional da nossa dívida externa. O Brasil deve hoje 100 bilhões de dólares. Imaginem isto, calculem a montanha de dinheiro que é uma montanha aqui nos Estados Unidos, no Japão, na China, em qualquer parte do mundo é uma montanha de dinheiro. E pergunta-se, o que é que foi feito disto? Onde é que foi parar, né? Onde é que foi parar essa dinheirama toda? É o que o povo pergunta, mas eu realmente não sei responder. A gente lê aí, porque tem muita coisa que acontece que eles levantam, né? Os jornalistas, na seriedade do seu trabalho, publicam, né? Houve fraude aqui e falam, contam as coisas, houve fraude ali. De repente vem um e diz assim, isso é fofoca. Vocês estão fazendo fofoca, põe a culpa nos jornalistas, vocês têm que trabalhar, fofoquem, mas trabalhem. Aperte o cinto. Mas aperte o cinto, ninguém aguenta mais apertar tanto cinto e ninguém está fofocando. Agora, eles falam nas fraudes, mas não dão a solução. Quer dizer, a gente não sabe se quem cometeu a fraude, o roubo, digamos assim, se foi punido. De repente silencia, não se pode mais saber que fim foi dado. Então eu gostaria de ouvir, deixa eu contar uma historinha até aqui para o senhor, senador. Uma ouvinte minha, de rádio, até foi, a cartinha dela era um encanto. E ela, entre muitas coisas amáveis que dizia, me fazia uma pergunta que eu disse, como é que eu vou responder? Ela disse assim, Hebe, eu comprei uma casinha pelo BNH e estava dando para pagar, eu estava cumprindo com o dever, etc. tal, mas de repente começou a subir tanto a prestação e agora eu estou preocupada em não poder continuar pagando. Mas eu tenho um terreninho que eu recebi de herança que não vale assim tanto quanto eu ainda estou devendo, mas quem sabe daqui a 50 e poucos anos, ele vai valer muito dinheiro. Será que com esse terreninho eu poderia pagar de uma vez e quitar as prestações lá da minha casinha no BNH? Aí eu cocei a cabeça e falei, não sei, o que eu vou responder? O que eu poderia responder para ela, hein, senador? Na verdade, seria quase que você exigir de mim que adivinhasse.
né? Porque o importante num regime capitalista como o nosso, sobretudo do tipo desse que nós estamos vivendo, é o imóvel e a moeda em si, né? Então, se a moeda se desvaloriza todo dia, a toda hora e a todo instante, então ela não tem como adquirir, se for uma assalariada, nunca dinheiro suficiente para pagar a casa. Mas se ela possui um terreno, aí as coisas podem até se equilibrar. Pode valorizar, até não precisa esperar tanto tempo, né? Mas agora mesmo nós assistimos o BNH receber por 9 bilhões de cruzeiros, ou melhor, receber por 77, 78, 80 bilhões de cruzeiros, um terreno que foi avaliado comercialmente por 9 milhões de cruzeiros. Quem sabe se ela não pode ter uma sorte dessa? Tá aí. Aí a resposta. Vai, minha querida. A resposta tá aí. Faça a mesma transação que fez o... né? Que fez o BNH. O BNH, foi uma por intermédio do ministro Maria Andreasa, entendeu? Ela faça uma cartinha, eu quero aquele mesmo tratamento e tal. Os direitos são iguais, né? Mesmo tratamento. Os direitos são iguais, está assegurado na Constituição. Está assegurado na Constituição, os direitos são iguais. Se o BNH tem os coisas têm, está tudo bem. No caso da Delfim, deixa eu corrigir aqui. Da Delfim. Da Delfim. E se os homens da Delfim têm, por que é que os outros não têm? Depois ele mora bem também, né? Senador, nós vamos querer prender o senhor mais um pouquinho aqui, porque nós estamos esperando essa visita já há muito tempo. Muitos companheiros seus estão aí, muitos amigos, seus admiradores, então nós vamos pedir um tempinho para chamar os nossos comerciais, mas, gente, nós vamos voltar já já com o senador Teotônio Vilela. Já já. Bandeirantes via satélite para todo o Brasil. Hoje um exemplo de brasilidade. E eu estou aqui com um cartão do Comitê Brasileiro pela Anistia, que está convidando para o lançamento do livro, que foi uma loucura no Rio de Janeiro. Horas e horas o senador autografando o livro, as pessoas emocionadas, querendo abraçá-lo. Como hoje o bastidor do nosso palco, que lamentavelmente eu não posso chamar aqui no palco para não prejudicar os companheiros que trabalham em outras emissoras, mas será que se eu apenas falar o nome prejudica você? Não, né? Em fio, aqui está emocionadíssimo, trazendo o seu abraço ao senador, o deputado Eduardo Matarazzo Suplicy. Matarazzo, veio aqui o Eduardo. Dr. Baqueschi, que é o meu médico. Doutor Baqueschi está aí também, tomando conta, com um olhar assim, todo preocupado. Doutor, muito obrigado. Fique tranquilo que ele está ótimo. Está rodeado de amigos. Nosso jornalista Saulo Gomes, que deve estar ali coçando, louco para entrar. Se eles pudessem, eu punha todo mundo aqui, como estiveram seus amigos naquela noite, que foi uma linda homenagem prestada e que eles disseram tudo que gostariam de dizer sobre o senador. Certas ideias são maiores que os homens, mas certos homens são tão grandes quanto suas ideias. Então, perfil do senador Teotônio Vilela. Senador, vamos voltar às perguntas que preocupam o povo brasileiro. O Delfim Neto continua falando da tragédia econômica brasileira como um bandido que acaba de assaltar um banco. O que o senhor acha disso? Bom, essa frase é minha. Quem disse essa frase é minha, porque ele tem aquela postura do homem tranquilo, né? Do homem tranquilo. O sujeito que assalta um banco acha que não está fazendo absolutamente nada. Ele simplesmente tirou um pouco dos outros. O Delfim tira do país inteiro. E se...
do país inteiro. E, agora por último, enveredou por outros caminhos, sobre os quais nós conversaremos um pouco mais adiante, né? E que é bom que o povo brasileiro saiba do que está se passando lá fora. Nem tudo a televisão pode transmitir, nem tudo o jornal pode transmitir, nem tudo a rádio pode transmitir. Mas é necessário que a gente, para formar a nossa consciência de brasileiros, diante de uma crise tão profunda, tão amarga, tão dolorosa como essa que estamos vivendo, é necessário que todo mundo saiba por quê. E é isso que eu me proponho a fazer hoje aqui com a Érica. Tantas perguntas ela me faz, tantas eu responderei com muita graça. Eu sei que eu acho que todo mundo gostaria de fazer perguntas, porque as respostas são tão maravilhosas e é aquilo que a gente gostaria realmente, talvez, de dizer, e talvez a gente não possa, não sei. A Sinira, que está bonita, maravilhosa, emocionada também de participar desse momento aqui neste canto, na Bandeirantes, e gostaria de fazer uma pergunta, né, Sinira? Senador, qual é a sua opinião sobre a fusão dos partidos da oposição? A fusão dos partidos de oposição é um problema muitíssimo particular de cada partido. A fusão é um casamento. Então, o casamento depende de quem? De uma decisão bilateral, quer dizer, do noivo e da noiva. A fusão do partido político ocorre a mesma coisa. Depende da vontade de um lado, da maioria de um lado e da maioria do outro. De maneira que, para mim, fica um pouco difícil eu manifestar uma opinião pró ou contra. Mas, de qualquer modo, a respeito do partido político, eu devo dizer uma palavra rápida, que será no sentido do fortalecimento dos partidos políticos. Nós fizemos uma campanha e chegamos ao pleito de 15 de novembro, dizia-se por toda parte, alto e bom som em Brasília e nas grandes capitais e no interior, que o brasileiro não ia ter condições de saber votar, que eram tais e tantos os casuísmos, os obstáculos que o governo ia criar e criou, que o brasileiro não saberia votar, mas votou. Não discuto o voto de ninguém, simplesmente votou. E votou com uma margem de erro de 8 a 9 a 10% no máximo, quando se esperava até 50% e mais de 50%. Isso prova uma coisa importantíssima, é a perspicácia do brasileiro, é a capacidade que ele tem de penetrar dentro da necessidade das coisas. E por isso é que o pleito de 15 de novembro não terminou no dia 15 de novembro, de maneira alguma. Ele continua, a luta continua. Nós vamos continuar a lutar até evitarmos a queda da soberania nacional e a desmoralização do povo brasileiro. Senador, qual é o problema que o senhor considera, assim, o mais grave problema do Brasil? Sem falar mais no FMI, que a gente já nem sabe mais. O FMI é um pedaço do que é mais grave hoje no Brasil, né? Hoje, o desemprego. Hoje, o mais grave do Brasil é o perigo da sua própria soberania. Isso a que eu me referi agora. Quer dizer, o país soberano é aquele que se rege pelas suas leis, é que se rege pela vontade do seu povo, é que se rege pelos caminhos da história
e pelos seus pensadores e estadistas. Nada disso está ocorrendo hoje dentro do país. O país está sufocado na sua soberania, na sua economia. Tudo ficando mais ou menos acumulado na dívida externa. Uma coisa que nós não ligávamos para ela há alguns anos, falar na dívida externa há alguns anos, era uma bobagem, não tinha sentido. Nós devíamos uma migalha e tínhamos um potencial fantástico aí para produzir e exportar. Hoje nós devemos 100 bilhões e não podemos pagar. A não ser que não só se venha castrar o futuro da juventude brasileira, abortar o futuro da juventude brasileira, mas matar de fome a população que está aí, de toda sorte de necessidade, de toda sorte de necessidade. No meu Nordeste estão lá 21 milhões de flagelados, sem ter para quem apelar. Mas o presidente deve ter passado por lá agora, debaixo de festas, rebombos, foguetes, música, continências, criancinhas escolares, coitados, inocentes, que não sabem o que é que fazem, lhes beijando a mão. Essa é a verdade. Nós devemos 100 bilhões de dólares e não podemos pagar. Então temos que encontrar uma maneira de salvar o país. Esse povo vai se acabar? Senador, e existe uma maneira? Existe. Existe. Desde que se cumpra fielmente, seriamente, honestamente, sem roubalheira. Sem roubalheira. Um projeto capaz de equacionar as prioridades brasileiras, eu não tenho a menor dúvida. Agora, com o que está aí, tenha santa paciência. Não é possível. Não é possível porque não se dá valor à pessoa, não se dá valor ao dinheiro, não se dá valor às relações internacionais, não se dá valor a nada. O seu Delfim Neto acabava de acertar a carta do Fundo Monetário Internacional, passava por um grupo de jornalistas e deu com a mão: olha, aquele negócio que vocês queriam está na mão do ATA, vamos lá agora saber o que é. Era a carta de intenção em que o Brasil pedia ou mostrava as condições para poder obter o empréstimo. Ele pouco está ligando para nós, para a humanidade, para tudo, é uma pátrida. Agora podemos sim fazer um projeto, minha querida Hebe. Podemos fazer um projeto para restaurar este país. Há 1000 modos de se restaurar este país. Só não há com quem não quer, de maneira nenhuma, restaurá-lo. Mas se todos nós hoje, unidos, nação, de pé, povo, de pé, autoridades, de pé, não digo essas, ou se essas quiserem vir, tá certo, vamos lhe dar um banho de sabão para ver se melhora a situação. Todos de pé,
Disseram, não vamos pagar esta dívida porque não pudemos. Não vamos pagar a dívida porque não podemos pagar. É porque o senhor falou de pé, nós obedecemos no primeiro momento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Vamos sentar, vamos. Então o Brasil tem os seus próprios caminhos dentro de si mesmo. É a cobiça, é a falta de responsabilidade de homens como esse gordinho sinistro que se chama de Delfim Neto. Não será com esta equipe, evidentemente, mas podemos entrar no entendimento, fazer uma proposta honesta de restauração da pátria, de resgate da pátria. Nós temos que resgatá-la, ela está presa. Isto poderia ser feito pelos partidos de oposição. Não, isso não significa fusão, extinção de partido, não. Cada um de nós tem um senso de nossas responsabilidades e vamos combinar naquilo que é fundamental para a salvação do país agora. Porque se demorarmos um ano, não se espante do que poderá vir. Nós faríamos essa apresentação de um projeto, combinaríamos a respeito da maneira de como tratá-lo, abordando especialmente, capitalmente, a dívida externa, a começar pelo seu não pagamento, é uma declaração unilateral de dívida, e iríamos estudar como é que nós vamos viver internamente, porque teríamos que nos voltar para o nosso trabalho interno, reabrir os nossos mercados internos, que estão fechados única e exclusivamente para as multinacionais. Reabrir os nossos mercados e restabelecermos relações com países do exterior com relação à possibilidade de troca. O Brasil não iria parar. O seu próprio Delfim deu uma gargalhada quando alguém disse isso a ele. Ele disse, engraçado, e nós íamos fazer comércio com quem? Bom, dá vontade de dizer aquele palavrão que vem sempre na boca. Pá! Mas não é possível, né? Não é possível. Pode, sim, senhor, pode. O Brasil tem condições de reorganizar-se com as suas próprias forças. Vamos precisar de um pouco de petróleo, um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Vamos ter reserva para isso. E para isso é que vamos suspender a dívida. E vamos criar os nossos filhos, os nossos netos. Vamos dar emprego à nossa gente. Agora mesmo a fábrica em São Bernardo do Campo, sem dar bola para seu ninguém,
É verdade que é um seu ninguém, mas também, mas ministro é ministro. Né? Parou, pôs para fora centenas de pessoas, milhares. Outras estão programadas da mesma forma. E outras no exterior estão programadas também para enviar coisa para nós. Tudo isto obra do que se chama o acordo do Fundo Monetário Internacional. Negocia-se ali a nossa soberania e eu protesto. E não se iria com um empréstimo de 5 milhões, que nós iríamos pagar 100 bilhões de dólares, que nós iríamos pagar 100 bilhões de dólares. Os 5 bilhões que estão sendo negociados agora são apenas o pretexto para que se firmem acordos que são desnacionalizantes e desmoralizantes para o país. Então, esta é a minha posição, é a posição de uma quantidade enorme de brasileiros, é a posição do povo brasileiro, que não vai morrer de fome para comprar o caviar do seu Rothschild. Realmente é uma pena que a gente não possa continuar conversando aqui, neste momento, com o senador, porque, lamentavelmente, nós temos um limite de horário no nosso programa. Hoje, eu gostaria que esse programa realmente fosse maior, mas ele já é tão grande, está tão grande, com essa presença de Teotônio Vilela, que se eu terminar hoje, eu termino gratificada pelo resto da minha vida, meus 30 e tantos anos de carreira como apresentadora. E orgulhosamente. E gostaria de convidá-los, amigos aqui, amigos de casa, para o dia 26 próximo agora, no Centro de Vivência do SESC, na Rua Clélia, 93, na Pompeia, a partir das 20 horas, quando o senador estará recebendo todos os seus amigos e admiradores para o lançamento aqui em São Paulo agora do livro Anistia, que foi um sucesso total no Rio de Janeiro. Eu gostaria agora de chamar nosso jornalista, companheiro e amigo Saulo Gomes para entregar ao senador Teotônio Vilela o nosso troféu Solidariedade, neste nosso programa de colmeína para todo o Brasil, via satélite. Serei muito breve. Em 1957, estava ao seu lado o senhor líder de governo, deputado estadual, em meio a um tiroteio. Líder exatamente na oposição, sendo fiel sempre. Hoje vem a Vossa Excelência de trazer esta fotografia dos seus amigos aqui reunidos no programa de Hebe. E esta homenagem que é o troféu Solidariedade. Sabe, os senhores brasileiros, que o estado de Alagoas é cognominado a terra dos marechais. Estamos diante de um marechal civil da democracia brasileira. Um abraço. Muito obrigado. O senador que estiveram aqui no nosso programa, Zé Carlos Dias, o Fernando Henrique Cardoso, o Roger Ferreira, o Saulo, Mário Covas, tem o Djalma Bom, estou vendo de trás para diante, estou dando uma de japonês. Tem o Chico, e tem o, como é? Chico Garim e o Márcio Moreira, né? Moreira Alves. E aquela de verde ali sou eu. Estou vendo de trás para diante, de costa demais, né? É uma lembrança que nós estamos dando aqui ao senador, com o nosso carinho, com a nossa amizade, com o nosso agradecimento pela importância da sua presença nesse nosso encontro, que acontece todos os domingos, senador. Muito obrigado. Uma vez disseram que mulher não deve beijar a mão de homem, mas eu não sei, eu acho que as coisas que a gente tem vontade de fazer, a gente deve fazer.
eu queria dar um beijo na sua mão. Ele pede só o microfone por alguns minutos. Eu realmente sou um homem mais ou menos habituado com o microfone, com o povo, com a opinião pública, porque vivo transando nesses meios. Falo com o bispo, com o padre, com o ateu, com o protestante, com todo mundo, com o operário, com o empresário, com todo mundo. Tenho por isso certa intimidade com a alma brasileira. Mas há momentos em que a gente se sente um pouco amolecido do coração. Hoje, por exemplo, é um dia desses. Segunda-feira passada foi no Rio. Agora, a Hebe Camargo, veterana de tantas contribuições artísticas desse país, um exemplo, um padrão de seriedade, de respeito, me presta esta homenagem. Aliás, a segunda homenagem, porque a primeira é esta que eu não pude comparecer. E não pude comparecer por uma razão muito superior, e só esta talvez. É que há 8 dias faleceu minha mulher. E eu não podia de maneira nenhuma me deslocar. Ela era uma parte íntima de mim mesmo. Eu tive que ficar em Maceió, na minha terra, acompanhando os seus restos até o seu sepultamento. Mas hoje venho aqui. Vinha especialmente agradecer a Hebe e ao seu público e à Rede Bandeirante, todos os seus assistentes, toda a sua equipe. Venho agradecer do fundo do coração o que foi feito por mim, porque essas manifestações me transmitem um vigor incomum. Não é só o médico, e ali está o meu médico, Dr. Baqueschi, meu médico-chefe. Não é só o correligionário político ou o chefe político. Não, é o povão, como nós costumamos chamar. É o povão, é o povo que não está comigo todos os dias, que me vê raramente, mas que por algum motivo passou a acreditar em alguma coisa que eu digo. E o que eu recebi de cartas, de telegramas, de abraços, de comunicações, de toda sorte, tem sido qualquer coisa de fantástico. E esta é também uma oportunidade para que eu agradeça a todo o povo brasileiro, especialmente ao povo da minha terra, das Alagoas, o carinho com que tem me tratado. E creio mesmo que é o vigor cívico e o vigor religioso, o vigor cívico e religioso do povo brasileiro que me tem mantido de pé. E de pé eu irei até o dia em que tombar de uma vez por todas. Para mim, não há outro futuro senão o futuro da minha pátria, da nossa pátria. Um futuro que está sendo mutilado a cada momento, empenhado a cada momento, mas que nós temos o dever, a obrigação de resgatar. Por tudo isso, Hebe,
Eu agradeço o que você tem feito por mim. A você, a sua equipe, a sua desvelada equipe. Entendeu? Vejo ali a Julieta, que hoje me buscou mais do que um vaqueiro atrás de um boi brabo. Vejo todos, não posso citar o nome de todos. Mas quero agradecer a você, ao seu público e ao povo em geral, a força que me tem dado para viver, e eu só quero a vida, se for para contribuir para a salvação da minha pátria. Do fundo do coração. Obrigada em nome dos brasileiros. Vamos aos nossos comerciais, voltamos já.